Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 125. Título: Separação. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus, João 16, 7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum. Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de divulgação doutrinária com mais um estudo hoje, de estudo do livro dos Médiuns. Nós estamos hoje encerrando o capítulo 5º da segunda parte, que trata das manifestações físicas espontâneas. E nesses últimos estudos, estamos fazendo comentários ao item dos fenômenos de transporte. Na nossa escala de estudos, esse fenômeno de transporte ficou dividido em 3 estudos. No primeiro, nós estudamos a dissertação de Erasto, que faz uma descrição geral do fenômeno, e nos 2 estudos de agora, no anterior e nesse atual, nós estamos falando a respeito das perguntas que foram dirigidas por Kardec a um espírito que produzia os fenômenos, ou seja, um espírito que produzia fenômenos de transporte. Algumas das perguntas, as respostas foram complementadas por Erasto, ou seja, o mesmo espírito que fez a dissertação inicial sobre o fenômeno de transporte. Agora nós temos, no item 99, as perguntas de 1 a 20, que foram dirigidas a esse espírito que faz o fenômeno de transporte, mas suas respostas algumas vezes ou são incompletas ou são fruto apenas da sua visão pessoal. Então, Erasto faz um comentário em algumas delas, esclarecendo melhor a situação. E nós vamos hoje estudar, portanto, a segunda parte das perguntas que encerram esse capítulo 5, pergunta 11 a pergunta 20 do item 99. Nos itens anteriores, ou nas primeiras perguntas do item 99, nós tivemos também algumas informações importantes. Nós fomos relembrados que o fenômeno de transporte é um fenômeno raro,
um fenômeno bastante específico, produzido por um espírito com o concurso de apenas um médium, que tem uma capacidade fluídica específica, especial, de tal forma que o fenômeno possa ser produzido. Como vimos em um estudo anterior, não é possível que vários médiums concorram simultaneamente para o fenômeno. É preciso que apenas um médium esteja envolvido na sua produção. Vimos também, nesses itens agora, nos itens anteriores, que alguns médiuns que são capazes de secundar o fenômeno de transporte, eles o fazem em estado sonambúlico. Isso varia de acordo com a característica de cada médium. Alguns médiuns produzem esses fenômenos acordados, em estado de vigília, outros apenas o fazem em estado sonambúlico. E Kardec faz um comentário de que isso provavelmente acontece porque o estado de emancipação da alma do médium pode facilitar a combinação fluídica. Vimos também, ressaltando pontos específicos das questões anteriores, que não é possível que os espíritos tragam objetos de outros planetas e explicam que isso não se pode dar pela diferença grande que existe entre os ambientes dos planetas envolvidos, mas que desde que um objeto esteja dentro de um planeta, ou seja, como o espírito fala, desde que seja um objeto que esteja na Terra, ele pode transportá-lo independente aí da distância. Fazendo esse pequeno resumo sobre o fenômeno, vamos entrar então nos nossos itens específicos, da questão 11 à questão 20. Nós vamos comentando os itens sequencialmente, sem termos a preocupação de irmos enumerando, mas vamos procurar cobrir o que a dissertação, ou melhor, o que as perguntas ao Espírito e a Erasto vão nos dizer. Uma das primeiras perguntas questiona se a produção desse fenômeno é penosa para o espírito, se isso de alguma forma lhe é difícil ou se despende muito esforço. O espírito que produz os fenômenos, que não tem seu nome identificado aqui nas questões, ele responde, ele faz na verdade uma relação entre a dificuldade da produção do fenômeno e a autorização para o mesmo. Ou seja, se houver autorização dos espíritos superiores para que o fenômeno seja produzido, então não haveria nenhum esforço maior. Porém, se não houver autorização, e se o espírito, por assim dizer, fizer o fenômeno por sua própria conta, então o esforço despendido seria muito maior. Erasto faz um reparo a essa observação, dizendo que, na verdade, não é bem assim, né? Porque esse esforço que o espírito faz é sempre penoso, sempre exige muito dele, porque ele tem que fazer o transporte de um objeto material, e isso, como Erasto diz, é um trabalho, por assim dizer, material. Então, independente de autorização ou não, esse trabalho de transporte sempre será alguma coisa que exigirá bastante do espírito, que lhe será, portanto, penoso. Seguindo nas questões, é perguntado a esse espírito comunicante quais as maiores dificuldades que são encontradas na produção do fenômeno de transporte. E o que o espírito diz, e Erasto corrobora, é que a dificuldade maior está em relação às condições fluídicas, às disposições fluídicas que têm que ser específicas, ou seja, é preciso que haja um determinado médium com aquela qualidade e quantidade de fluidos específica para a produção do fenômeno. É preciso que haja esse fluido animalizado, que, como nós vimos na dissertação de Erasto, que se derrama ao redor do médium para que o fenômeno possa ser produzido. Então, se o médium não tem essa aptidão, essa capacidade fluídica para a produção do fenômeno, a sua consecução poderá ficar inteiramente obstada, impedida. Depois, Kardec pergunta como é que o objeto é trazido. Perguntou se o espírito trazia os objetos que ele transporta segurando-os com as suas próprias mãos. E o espírito dá uma resposta interessante, dizendo o seguinte: não, eu envolvo o objeto em mim mesmo. E Erasto faz um reparo também a esse questionamento, a essa resposta, dizendo o seguinte, que a resposta não é tão exata assim. O espírito, na verdade, não envolve o objeto em si próprio, em sua própria personalidade. Tendo seus próprios fluidos, que são expansíveis, que são dilatáveis, o espírito vai envolver esse objeto, como nós já vimos, em seus próprios fluidos, combinados com os fluidos que vêm do médium, de tal forma que essa combinação
possa fazer com que, como nós já vimos também na dissertação de Erasto, que o objeto seja isolado, se torne invisível e a partir daí possa ser transportado. Então o espírito não carrega o objeto, digamos, dentro de si mesmo. Ele o envolve fluidicamente com essa combinação de fluidos, metade do espírito, metade do médium, para que ele possa, passando por esse processo, ser transportado para um outro lugar. A seguir vem uma pergunta bastante interessante. Será que no fenômeno de transporte existe alguma questão relativa ao peso? Será que um objeto muito pesado pode ser também transportado? E o Espírito diz o seguinte: o peso nada é para nós. E Erasto diz que isso é exato, porque se nós encarnados estamos sujeitos à lei da gravidade, os desencarnados não estão, tanto que seu deslocamento independe da questão da gravidade. Mas, a partir do momento em que haja um objeto muito pesado para ser deslocado, para ser transportado, é necessário que haja uma massa fluídica correspondente à massa daquele objeto, ao peso daquele objeto. E Erasto usa uma frase bastante interessante, ou seja, é preciso que haja uma força correspondente à resistência, de tal modo que, para um objeto que seja muito pesado ou muito grande, vamos supor que um espírito resolvesse fazer o transporte, por exemplo, de um automóvel, que é um objeto, um veículo, um objeto extremamente grande. Seria possível? Sim, só que teria de haver uma quantidade de fluido suficiente para o transporte de um objeto de tal tamanho, de tal magnitude. Ora, essa quantidade de fluido, muitas vezes o próprio espírito e o próprio médium, que estarão juntos ali para a realização do fenômeno, nenhum dos dois é capaz de emitir, de elaborar, de despender tanto fluido assim. Portanto, o fenômeno de transporte, apesar de não depender do peso do objeto, uma vez que ele seja envolvido fluidicamente, isso se anula, mas, como nós vemos nos fenômenos, por exemplo, dos movimentos das mesas, em que a mesa parece abaixar e levantar sem a ação da gravidade, anulando-a de certa forma, nós podemos ver que, para a movimentação e o transporte de um objeto muito pesado, seria necessária uma grande quantidade de fluido, o que pode extrapolar a capacidade tanto do espírito quanto do médium. Daí o fato de, apesar de não ser impossível, ser mais fácil o transporte de objetos pequenos, como nós já vimos. São confeitos, são flores, são frutos, são joias, enfim, que vão exigir de um fenômeno que já não é fácil de ser realizado pela sua especificidade, um gasto fluídico menor. Ora, seguindo ainda nas questões que são propostas por Kardec ao Espírito e a Erasto, pergunta-se o seguinte: será que se pode pôr, de certa forma, a culpa nos espíritos por algum objeto que tome sumiço em nossas casas? Quem já não passou por isso? Naquela hora H, você precisa encontrar aquele documento, você precisa encontrar aquela conta paga, e você tem certeza que guardou aquilo e não acha de lugar nenhum. Não acha de jeito nenhum. Será que os espíritos podem ter alguma culpa aí nesse cartório? O espírito responde, esse espírito que produz o fenômeno, responde o seguinte, Sim, ele diz que sim, e isso pode acontecer com mais frequência do que se imagina, mas a solução pode ser dada através de um pedido ao espírito para que traga o objeto novamente. Essa resposta é bem curiosa, porque a partir do momento em que o espírito diz que sim, nossos irmãos desencarnados poderiam ser responsáveis por alguma coisa que desapareça, seria possível também pedir ao mesmo espírito que traga o objeto novamente. O que nos lembra a história popular, quem nunca já ouviu falar, de São Longuinho. Quando se está procurando alguma coisa que não se acha, se eleva o pensamento, ou se fala em voz alta, pedindo a São Longuinho que nos ajude a encontrar, não que traga de volta, mas que nos ajude a encontrar o objeto, e se promete que se deem 3 pulinhos, caso São Longuinho realmente faça isso. Vendo melhor essa história, na verdade, não se trata de Longuinho, um dos modos pelo qual
esse santo é designado, mas na verdade na tradição católica se trata de São Longino. É uma história que vem pela tradição, ela não está identificada na Bíblia, mas Longino teria sido, Longino que significaria lança, teria sido o soldado que feriu o tórax de Jesus, segundo o Evangelho de João, quando Jesus estava na cruz, e após isso ele teria se convertido ao cristianismo. Conta, enfim, as fontes da internet, enfim, até sites católicos, né, fazem menção à tradição de que Longino, mesmo antes da sua conversão ao cristianismo, soldado romano, havia servido em Roma propriamente, na cidade de Roma, antes de ser transferido para a Palestina, onde lá ele participou da crucificação do Cristo. E, segundo essa tradição, Longino seria uma pessoa de estatura muito baixa. Então, participando das festas em Roma, ele, por ser muito baixinho, encontraria objetos que as pessoas deixariam cair embaixo das mesas dos banquetes e das festas e devolvia esses objetos aos seus proprietários, de onde teria surgido então essa história popular, ou essa lenda, de que, apesar disso ter acontecido quando Longino ainda era pagão, antes da sua conversão ao cristianismo, depois continuou-se acreditando nessa lenda, nessa história, de que São Longino ou São Longuinho, segundo essa sua outra denominação, poderia nos ajudar a encontrar objetos que estivessem perdidos. Mas, se o espírito que produz esses fenômenos nos diz que isso pode acontecer e que se poderia pedir ao espírito para trazer de volta, Erasto diz que isso nem sempre é tão fácil, porque alguma vez subtraído o objeto, ele pode ser levado para lugares bastante distantes. E da mesma forma que o fenômeno de transporte exige condições muito especiais para ser produzido, esse fenômeno, que não seria o do transporte, ou seja, não estaria se trazendo algum objeto, mas tirando o objeto do lugar, exigiria condições tão específicas quanto. Logo, não seria tão fácil assim se recuperar o objeto. E a retirada de um objeto do lugar, como nós já vimos até nesses itens anteriores, comentados no estudo anterior pelo nosso amigo Luiz, no item 7, sim, poderia provocar um prejuízo real ao proprietário daquele objeto que é retirado. Mas Erasto ainda diz, como o fenômeno é muito específico, culpar então os espíritos pelo sumiço de algum objeto dentro das nossas casas seria talvez injusto, porque o fenômeno não se dá dessa forma assim tão fácil. Logo, a culpa, na grande maioria das vezes, é nossa mesmo, que guardamos mal as coisas ou esquecemos onde as colocamos. Seguindo mais adiante, Kardec pergunta ao espírito se determinados fenômenos naturais não poderiam ser produzidos pelos espíritos. Fenômenos da natureza, fenômenos comuns, será que eles não poderiam se dar pela ação dos próprios espíritos? E o espírito diz que sim, isso realmente acontece, como nos diz o próprio Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, no capítulo da ação dos espíritos sobre o mundo material, sobre os fenômenos da natureza, enfim, sobre os acontecimentos da vida, são várias divisões do capítulo, nós vemos lá que os espíritos, que são uma das potências da natureza, realmente agem constantemente e de forma oculta no dia a dia, que muitas vezes nós não percebemos. Isso fica ainda mais claro quando, no Livro dos Espíritos, nós vemos as perguntas 525 e as perguntas 536. Na pergunta 536, Kardec diz: os espíritos têm ação sobre a matéria, e nós estamos vendo isso aqui com uma abundância de exemplos, no Livro dos Médiuns, e são os agentes da vontade de Deus. Logo, tendo ação sobre a matéria e sendo os agentes da vontade de Deus, os espíritos sim vão produzir determinados fenômenos, às vezes ocultos, às vezes mais patentes, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Contando um pequeno exemplo, e certamente cada um de nós terá vários para contar, mas um exemplo muito simples, um exemplo, me perdoem pelo exemplo pessoal, mas uma vez estava eu voltando de um determinado lugar de automóvel com um amigo meu. E de repente era um caminho que nós fazíamos constantemente, porque vinha um colega meu da faculdade, vínhamos juntos
da faculdade, por morarmos próximo. Então ele pega um caminho diferente do habitual. Eu achei aquilo ali ruim de início, porque, poxa, era um caminho mais comprido e que geralmente demorava mais, o trânsito era pior. Eu imediatamente virei para ele e disse, puxa, mas por que você veio por esse caminho? Ele deu de ombros assim e disse, eu não sei, simplesmente vim por aqui. E seguindo mais adiante no caminho, encontramos outros colegas que tinham sofrido um acidente com o seu automóvel naquele momento lá e que estavam precisando de algum tipo de ajuda. Então, se nós tivéssemos ido pelo nosso caminho habitual, não os teríamos encontrado e não teríamos podido ficar lá próximo, dar algum apoio que eles precisassem. Isso foi interessante por resposta do meu amigo, quando ele disse simplesmente, mas por que você veio por aqui? Não sei. Ou seja, se não sei, certamente se deveu à ação ou do seu anjo da guarda, ou de algum espírito ali presente, que fez com que o caminho fosse diferente para que nós pudéssemos, de alguma forma, prestar ali algum auxílio. Como disse, um exemplo muito simples, certamente todos nós temos vários outros exemplos semelhantes, se não melhores, que podemos dar. Continua Kardec fazendo aqui as suas perguntas, né? Será que além de trazer objetos materiais, os espíritos não poderiam fabricar, a partir dos elementos fluídicos, objetos a partir do fluido cósmico universal, por exemplo, ou do fluido universal, melhor dizendo? Os espíritos dizem que sim, embora o espírito que produz os fenômenos diz que ele pessoalmente não seria capaz de fazer, mas que espíritos superiores poderiam fazê-lo. E nós sabemos que sim. E vamos ver adiante, no próprio Livro dos Médiuns, no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, justamente essa capacidade que os espíritos têm de fabricar, de formar, compor objetos a partir dos elementos fluídicos. Objetos esses que têm sempre uma existência temporária, embora, enquanto estão ali apresentados aos encarnados, têm todas as aparências da realidade. Seguindo mais adiante, Kardec pergunta como é que os espíritos conseguem tornar visíveis os objetos, né, que são trazidos no transporte. E o espírito responde, tirando a matéria que o envolvia. Ao que Erasto faz uma observação, na verdade, a matéria que envolve o objeto é justamente essa massa de fluidos do médium e do espírito combinados que, retirados, faz com que o objeto se torne aparente, que o objeto se torne visível a todos. E a última questão, que é a questão 20, ela envolve uma pergunta bastante interessante de Kardec. Será que os espíritos seriam capazes de trazer um objeto, de fazer o trazimento de um objeto para um recinto completamente fechado? Essa pergunta é dirigida especificamente a Erasto. Todas as outras foram respondidas pelo espírito produtor do fenômeno, e Erasto, em algumas delas, fez comentários para completá-los, corrigir ou esclarecer. Mas essa agora, pela sua complexidade, é dirigida diretamente a Erasto. E Erasto começa respondendo. É complexa essa questão, porque Erasto diz o seguinte, os espíritos podem tornar invisíveis, mas não penetráveis os objetos. Isso é, desagregar a matéria, desfazer o objeto, implicaria em destruir esse próprio objeto. Então não é possível, como Kardec propõe até na pergunta do item 20, né, da questão 20, se os espíritos poderiam, entre aspas, espiritualizar o objeto. Erasto diz que não. Então, quando um objeto que está no lugar fechado, ele de repente se mostra a todos, é porque, como nós já vimos na questão anterior, o espírito retira os fluidos que o envolviam e que o tornavam invisível aos olhos de todos. Mas como o objeto foi colocado ali? Certamente foi colocado antes. Se o recinto está todo fechado e se os espíritos não conseguem tornar o objeto penetrável, ou seja, se o objeto que é material não consegue passar por outros corpos materiais densos do nosso mundo físico, é porque o espírito, em um momento anterior, se aproveitou de uma porta aberta, de uma janela aberta, enfim, de alguma entrada, entrou ali com o objeto, deixou-o envolto em fluidos, portanto invisível, e depois esses fluidos foram retirados e aí se pôde ver o objeto. Isso nos lembra, né, fazendo uma outra referência agora, não a nenhum santo, mas à cultura pop,
Quem se lembra da antiga série Jornada nas Estrelas, do Capitão Kirk, o Sr. Spock e tantos outros personagens tão conhecidos, lembra de um fenômeno de transporte, ou seja, não propriamente um fenômeno, dizendo melhor, um mecanismo de transporte que se utilizava na nave e em outras naves, que era o teletransporte. Ou seja, o indivíduo estava em algum lugar, ele era como que desintegrado, desagregado, transportado à distância e meio que refeito na nave, caso tenha sido trazido para lá, ou em outro lugar para onde ele tenha sido mandado, caso tenha saído da nave. Portanto, o teletransporte seria mais ou menos isso que Kardec propõe. De certa forma, desfazer o objeto, torná-lo penetrável para que ele pudesse entrar em algum lugar. Os espíritos dizem que isso não é possível. Portanto, o fenômeno de teletransporte, apesar de muitos de nós gostarmos do seriado, é um fenômeno que existe apenas na ficção. Porque se com um objeto inanimado isso implicaria na destruição do objeto, como diz Erasto, quanto mais em relação a um ser vivo complexo, como seria um de nós ou qualquer outro ser vivo. Os espíritos, porém, dizem que coisa diferente se passa a partir dos objetos que são compostos fluidicamente, como nós já vimos numa questão anterior, ainda agora. Os espíritos são, sim, capazes, como diz aqui o espírito que produz o fenômeno, em especial os espíritos superiores, capazes de produzir objetos a partir dos elementos fluídicos de tal forma que eles ganhem a aparência, o aspecto de realidade. Como os elementos que constituem esses objetos, esses elementos fluídicos são penetráveis, então aí um recinto fechado não oporia obstáculo à entrada desses objetos no recinto. Se bem que, pensando até um pouco mais adiante, talvez até nem caiba se falar em transporte, porque dentro de um recinto fechado, os elementos fluídicos ali também estão à disposição dos espíritos. Então os espíritos talvez não precisassem nem trazê-los de fora. Com os elementos fluídicos presentes em um recinto fechado, já seria capaz de compor, formar ali o objeto, esse objeto que teria toda a aparência da realidade, embora fosse fluídico, e que tenha essa existência temporária, para que pudesse ser visto, por exemplo, pelos encarnados, ou até tocado pelos encarnados. Então, meus amigos, Kardec, no final do capítulo, acaba nos remetendo ao próprio capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, onde a produção desses elementos fluídicos será melhor estudada, mas assim nós encerramos o nosso estudo do capítulo 5, um capítulo bastante interessante, que trata de fenômenos que tiveram uma importância muito grande no início das manifestações mediúnicas, fenomênicas, que deram origem à codificação espírita, e nossa compreensão desses fenômenos nos ajuda a entender melhor a ciência espírita, que tem como objeto de estudo o mundo dos espíritos e essa relação entre o mundo dos espíritos e o mundo material onde ora nós, encarnados, habitamos. Que Jesus nos abençoe sempre.